Boa tarde, eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós. E é um prazer estar com você aqui para mais um Entardecer Espírita. O nosso tema, continuando com o da semana passada, é o seguinte questionamento. Eu, sendo um adulto, ainda tenho comigo a companhia de um anjo da guarda? É uma pergunta interessante. Se você não nos assistiu na semana passada, veja aí no Instagram o conteúdo desta live, bem interessante. Orientações que os espíritos São Luís e Santo Agostinho nos apresentam. E esse tema é longo, é bem comprido. Você verá que ficaremos por algumas semanas abordando esse tema, algo que, quando crescemos, menosprezamos ou desconsideramos. Então, para que possamos dar início, convido a você, se desejar fechar os olhos, que possamos fazer uma prece em agradecimento à vida, ao Criador, nosso Pai, pela oportunidade que nos dá de destinar um ser elevado para nos orientar e guiar, intuindo-nos, aconselhando-nos, cabendo a mim ouvi-lo, prestar atenção às suas orientações e obedecê-los. Claro, sempre deixando ao meu cuidado a minha escolha de acatar ou não as suas orientações. Desejo muita paz, muita luz. Amado irmão, na semana passada, paramos na pergunta 495. Na verdade, vimos uma parte dela, mas eu irei começar por ela, porque ela traz uma resposta contendo muitas informações. É um tratado, como eles mesmos dizem, São Luís e Santo Agostinho. É toda uma doutrina sobre o anjo da guarda, sobre o espírito protetor. Então, repetindo, nós não concluímos essa parte, ficamos no primeiro quartil das respostas que os espíritos apresentaram, então eu vou retornar. 494. Kardec faz o seguinte questionamento. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda, porque lembremos que ele tem essa missão que lhe foi dada por Deus para cuidar do seu tutelado. E os espíritos respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Ou seja, eu estou dando mais ouvido aos outros que não querem o meu bem do que aquele que tem a missão que foi destinado por Deus a me guiar, a me levar por bons caminhos. Então, ele se afasta. Mas olha que interessante, continuam eles. Mas ele não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Por oração, pelo clamor, qualquer momento pedindo inspiração, força, ele ali está de prontidão. Continuam eles. É uma doutrina, esta a dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consolador a ideia de você ter sempre junto de você seres que lhe são superiores? Olha como isso é reconfortante. Prontos sempre a lhe aconselhar, a lhe amparar, a lhe ajudar na ascensão
da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se ligam a nós na terra. Eles se acham ao nosso lado por ordem de Deus. Lembra que a gente falou disso? Ele tem como missão cuidar de mim. Então ele está ao meu lado por ordem de Deus. Foi Deus quem o colocou aí, permanecendo por amor de Deus, desempenha uma bela, mas às vezes penosa missão. Quando eu sou desobediente, quando eu não lhe dou ouvidos, quando eu não quero ser guiado, então fica penoso, eu dou trabalho. E ele não pode fazer as coisas por mim. Ele observa, ele orienta, aconselha, mas ele não segura na minha mão para me impedir de fazer algo ou deixar de fazer algo. Sim, onde quer que eu esteja, estará comigo esse Espírito protetor, esse anjo da guarda. Nem os cárceres, nem os hospitais, nem nos lugares de devastidão, nem de solidão, eu estou separado desse amigo a quem eu não posso ver, mas cuja brando influxo a nossa alma sente. A sua presença, o seu amor, a gente pode sentir. Ao mesmo tempo em que eu posso escutar os seus conselhos ponderados. Então, é interessante porque até tomar conhecimento desse conteúdo contido em O Livro dos Espíritos, eu não tinha a dimensão e a noção do anjo da guarda. Me lembrava, quando da minha infância, que minha mãe ou minha avó, meus tios, oravam quando eu ia dormir. Mas aquela figura ela foi desaparecendo com o meu crescimento. Mas ele não desaparece de nós. Muitas vezes, com a minha maturidade, eu vou me afastando dele. Mas como seria bom que eu estivesse mais próximo a ele. Se nós conhecêssemos bem esta verdade, quanto ele nos ajudaria nos momentos de crise. Então, que a gente possa estreitar esta relação com ele. Quantos de nós nos livraríamos dos maus espíritos? Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Isso é como se ele estivesse me respondendo questionamentos que eu faço. Nos arrependimentos. Continuam eles, deixa eu só desmarcar isso aqui. Interroga ao teu anjo da guarda, estabelece entre ele e você uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então, os próprios espíritos, como São Luís e Santo Agostinho, que responderam essa questão 495 de O Livro dos Espíritos, estão nos orientando, estão nos guiando, estão nos aconselhando para que eu faça questionamentos a eles, que eu estabeleça entre ele e eu uma relação terna de intimidade, aquela relação que acontece entre os melhores amigos. Olha que conselho lindo. Continuam eles dois. Não pense em lhe ocultar nada. Não adianta a gente esconder, ele sabe, ele consegue ler, ele vê além. Pois eles têm o olhar de Deus e eu não posso enganá-lo. É tapar o sol com a peneira. De que adianta? Nada. Pensa no futuro. Procura adiantar-se na vida presente. Então, tudo que eu faço hoje no presente é um ótimo nome, ele é um presente. Então, o meu futuro depende do que eu faço hoje, das escolhas que eu tenho hoje. E muitas vezes eles estão nos aconselhando. Então, que eu devo pensar no futuro, porque um dia ele chega. Mas eu tenho que procurar me adiantar no momento presente, nessa vida presente.
Assim fazendo, eu vou encurtar as minhas provas e mais feliz eu me tornarei na minha existência. Olha quanta coisa bela, quanta coisa interessante se extrai desta mensagem, dessa resposta que esses dois espíritos nos apresentam. Aos que consideram, por exemplo, impossível que espíritos verdadeiramente elevados assumam a tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, nós te diremos que eles influenciam as suas almas, embora possam estar até milhões de léguas distante de você. Então, às vezes, ele não está nem na Terra, mas mesmo assim ele está vinculado, conectado, me observando, me influenciando, me intuindo. Aí eles complementam assim: o espaço para nós nada é. E não obstante viverem noutro mundo, ou seja, noutro planeta, noutro orbe, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Meu irmão, deixa eu te lançar uma pergunta bem simples. Na nossa limitação humana, você não consegue trabalhar home office sem você estar no seu trabalho? De uns tempos para cá, de 2017 para cá, eu tenho um filho que mora no exterior. E às vezes que eu viajei para passar uma temporada lá, eu consegui resolver tudo que eu deixei no Brasil, seja de ordem financeira, de ordem profissional, de ordem pessoal. Então, a distância, hoje não existe mais limite com a conexão. Então, estes espíritos, conforme nos esclarecem os espíritos de São Luís e Santo Agostinho, estão conosco, embora possam estar em algum momento a léguas, milhões de léguas de nós. É assim que eles trazem na resposta. Eles dizem que o espaço não é nada, e não obstante, mesmo vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Então, eles estão conectados. Nunca nos esqueçamos disso. Gozamos de qualidades que você não pode compreender, mas fica certo de que Deus não nos impõe uma tarefa superior às nossas forças e de que não te deixou a sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, é um a um. Como disse o Reginaldo uma vez, é o meu personal angel. Ele é meu, ele é seu. O seu é seu, o meu é meu. Então, cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual cuida, vela, como um pai cuida do seu filho. Alegra-se ele quando nos vê no bom caminho, quando lhe despreza os conselhos, né? Então ele se alegra quando me vê no bom caminho e sofre quando eu desprezo os seus conselhos. Não receie cansá-los, não. Pedir coisa demais, explorar, não fiquemos cansados, não. Então não receeis fatigar-nos com as suas perguntas. Ao contrário, procura estar sempre em relação conosco. Gente, que massa, que legal. Eles estão dizendo que eu preciso explorá-los, estreitar essa relação, me vincular mais com ele. Você vai ser sempre mais forte e mais feliz se você fizer isso. Que legal. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem que sejam médios todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão. Homens doutos, homens esclarecidos, peguem a instrução
Instruir os seus semelhantes, homens de talento, eduque os seus irmãos. Não imagine que obra você faz desse modo: instruir, espalhar, educar, orientar. Aqueles que porventura não têm acesso à leitura, não têm acesso a esses conteúdos, ou às vezes têm dificuldade de interpretação. Então os Espíritos estão pedindo que a gente, como disse Jesus, vá e leve a boa nova. Precisamos propagar o bem. Então, não imagina que obra você está fazendo desse modo, de divulgar, de instruir, de educar. A do Cristo, a que Deus lhe impõe, para que outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartir com os seus irmãos, senão para fazer com que se adiante pelo caminho que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Então, que a gente possa aproveitar isso. Então, essa mensagem é de São Luís e Santo Agostinho. E Kardec agora vai fazer um comentário em cima dessa resposta, que eles trazem uma resposta longa, bem longa mesmo, mas muito bonita. Nada, e aí o comentário de Kardec, né? Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, que velam pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia os mundos. Então, Kardec reforça que eles estão nos protegendo, que é uma doutrina belíssima, e não importa onde eles estejam, que distância eles estejam de nós, eles estão conectados. A gente está na mesma frequência, no mesmo Wi-Fi, no Bluetooth. O Bluetooth é interessante, ele mostra lá na tecnologia que eu tenho um alcance de 10 metros. Tecnologia humana. Agora imagina o Bluetooth de um anjo da guarda. Milhões de léguas conectado com seu tutelado. Continua Kardec no outro ponto dizendo assim: que motivo então de espanto haverá em que os espíritos possam de um outro mundo guiar os que, habitando na terra, eles tomaram sobre sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Então, para eles não é nada. Então, olha que Kardec está reforçando isso, porque parece inacreditável. A nossa razão não acredita. Por isso que eu gosto de fazer algumas analogias. A gente tem uma rede privada. Ele tem a senha da minha vida. E com isso, o nosso Wi-Fi, ele acessa, ele está trafegando nessa rede. E eu estou na rede com ele. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos. Tudo está mergulhado nesse fluido universal, tornando-os solidários. Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós a da transmissão do som. Então, Kardec, para reforçar esse entendimento, essa crença, ele vai falar do fluido universal, do fluido cósmico universal, onde todos estamos mergulhados, onde o pensamento se propaga por ele. Então, dito isso, que eu, você, possamos repensar sobre essa relação com o meu espírito protetor, com o seu espírito protetor, com o seu anjo da guarda e eu com o meu anjo da guarda. Na 496, Kardec pergunta o seguinte: o espírito que abandona o seu protegido, porque ele fala, se eu não der ouvidos, ele se afasta. Então, o espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? Ou seja, ele não é mais anjo da guarda. Então, agora ele vai me fazer o mal? Os bons espíritos, lembremos que ele é um espírito elevado, superior. Então, os bons espíritos nunca fazem mal, mas eles deixam que o façam aqueles que lhe tomam o lugar, porque ele não interfere no livre-arbítrio. Ele vai dizer o seguinte: não é isso que o Aníbal está querendo? Eu já o aconselhei, já indiquei, já inspirei, já coloquei pessoas vivas ao seu redor
para que pudessem orientá-lo e ele não me dá ouvidos. Eu vou me afastar um pouco, deixar ele um pouco com ele mesmo e com as companhias que ele gosta. Vamos ver se ele aprende, porque a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. E às vezes, só quando caímos, quando sofremos, é que nos arrependemos e vemos a dimensão do problema e pela dor podemos nos sorrir. Mas eu poderia muito bem escolher aprender pelo amor. Então, lembremos, essa pergunta de Kardec é interessante. E um bom espírito nunca faz o mal, mas ele respeita o livre-arbítrio meu e dos que estão no meu entorno, aos quais eu estou dando ouvidos, aos quais eu estou me fazendo companhia. E aí a gente diz, às vezes, para suavizar o nosso ego, o ditado popular fala assim: me diz com quem você anda que eu vou dizer quem você é. E essa afirmativa ela não está plenamente correta. Porque pela lei de sintonia, eu estou sempre acompanhado de bons espíritos. Mas às vezes ele se afasta um pouco para ver se eu aprendo, porque a minha sintonia está atraindo e deixando que permaneça na minha presença espíritos que gostam de fazer as coisas ruins que eu gosto. Então, eu diria assim, com a doutrina eu aprendi a dizer assim: me diga quem você é, que eu direi com quem você anda. Isso é a lei de sintonia. Então, na 497, Kardec pergunta o seguinte: pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? É uma complementação da 496. Kardec, com seu método pestalozziano, ele vai complementando as perguntas. E aí o que é que os espíritos respondem? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Ou seja, dá atenção ao seu protetor. Ou seja, por mais que os espíritos inferiores queiram blindar, a minha conexão com o meu espírito protetor, o anjo da guarda, é tão forte que na hora que eu pensar nele, chamar por ele, evocá-lo, ali ele está conectado comigo. Na 498, olha o que Kardec pergunta: será que não pode lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Deixa eu voltar que até eu me confundi. Posso ter lido alguma coisa errada ou deixado de ler. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Ou seja, o anjo da guarda ele não vai brigar, degladiar com os espíritos inferiores. Tá certo? Então, olha o que é que eles respondem. Não é porque não possa, mas porque ele não quer degladiar. É porque ele não quer lutar. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Como é que eu posso me fortalecer com as pessoas me dando tudo de mão beijada, colocando tudo em minhas mãos, ou eu me esforçando? É me esforçando. Então, de que adianta? Se eu atraio espíritos ruins porque eu ainda tenho hábitos, pensamentos, atitudes, palavras ruins, e com isso eu atraio esses espíritos, de que adianta o espírito protetor querer afastar todos eles? Eu não vou valorizar, eu não vou crescer. Crescimento se dá pela experiência de vida. Eu não posso, ele não pode me colocar numa redoma de vidro e com isso eu ficar imune à ação desses espíritos. Porque no momento em que eu sair dessa redoma, eu não tenho anticorpos. Eu não tenho progresso moral. Eu não tenho capacidade de fazer escolhas. Então, não é porque não possa, mas porque ele não quer. Porque ele sabe qual é o melhor aprendizado. Me ensinar a pescar, ao invés de me dar o peixe já pronto, tratado, tirar da espinha. Não adianta.
e não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Ele o assiste sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que ele inspira, porém que quase nunca são atendidos. Diminuamos. Por que nós não atendemos? Porque às vezes eu não escuto. Às vezes eu escuto, mas não dou atenção. Às vezes eu escuto, mas teimo. E por que às vezes eu não escuto? Porque eu estou cheio de ruídos mentais ou dando atenção para outras coisas. Eu não estou em silêncio, introspecto, em oração, conectado com Ele. Então, muitas vezes, Ele me traz bons pensamentos, me inspira, mas quase nunca eu lhe dou ouvidos. Ou teimo quando até os escuto. A fraqueza, o desejo, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo vem do fato de não opormos resistência a eles. Olha aí. Fraqueza, descuido e orgulho. São esses elementos aos quais eu dou força aos espíritos inferiores. Na 499, Kardec pergunta o seguinte: o espírito protetor está constantemente com seu protegido? 24 horas, ou seja, aquele segurança, Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário que esteja o espírito protetor junto com o seu protegido. Então, nesses momentos, ele vai fazer outras coisas. E aí Kardec joga essa pergunta, já que eles responderam isso, Na 500 ele pergunta o seguinte: momentos haverá então que o espírito deixe de precisar, ou seja, eu não preciso mais de um espírito protetor, de um anjo da guarda, e de então, por diante do seu protetor, sim. Eu posso deixar de andar com o meu anjo da guarda, com o meu protetor. E aí algum pode perguntar assim: quando eu crescer? Não. A não ser que seja crescer espiritualmente. Não crescer biologicamente. A gente esquece dele, mas ele não esquece de nós. Então eles respondem sim. Sim, o espírito protetor, o anjo da guarda, poderá de andar com seu protegido, quando esse protegido atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. Opa! Então eu vou fazer de tudo para que na Terra eu não precise mais dele. Só que aí eles complementam no finalzinho da frase, no outro ponto, que ele diz assim: isso, porém, não se dá na Terra. Ainda somos imaturos, inferiores. Estamos ainda no planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. Estamos indo para um planeta regenerado, onde o bem prevalece. Mas não quer dizer que ainda não existam sementes do mal. E o mal, nós devemos lembrar, que é tudo que não é conforme às leis de Deus. E o bem, tudo que segue as leis de Deus. Lembremos disso. E a última que eu vou trazer é a 501, tá certo? Deixa eu pegá-la aqui. Ela é bem interessante. E ainda faltam muitos conteúdos. Eu vou, inclusive, deixa eu dar uma olhada para ver até onde vão essas perguntas muito interessantes. Vão até a 521. Então, a gente vai parar hoje na 501, a qual eu vou trazer agora. Mas vai até a 521, ou seja, existem mais 20 perguntas bastante interessantes. Espero que você esteja aproveitando os ensinamentos que eles nos trazem. Tá? Lembrando que hoje está sendo a parte 2, semana passada a gente fez a parte 1. Por que é oculta? Ou seja, por que os espíritos não são tão incisivos, não são tão explícitos? Então Kardec pergunta: por que então é oculta a ação que os espíritos fazem sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de um modo mais ostensivo? É uma pergunta muito interessante. E aí eles vão responder, eu dividi essa resposta em 3 partes. Então, se nos fosse dado contar sempre com a ação dele, se eu soubesse que ele está ali e pode agir de forma ostensiva, ser meu segurança, eu iria criar valentia, eu ia ser valente e eu poderia muito bem começar a provocar os outros,
porque aí eu ia chamar meu segurança, meu anjo da guarda. Então, olha a resposta que eles trazem. Se nos fosse dado contar sempre com a ação deles, nós não teríamos méritos em nossas obras e o meu espírito não progrediria. Olha a filosofia aí por trás, olha o aprendizado até para os nossos filhos, para que não deixemos tão embaixo de uma redoma. Para que ele possa adiantar-se, ele precisa de experiências, adquirindo-as frequentemente à sua custa. Sabe o valor do suor? Só sabe quem sua o valor do dinheiro. Dinheiro de mão beijada muitas vezes vai embora. O que chega rápido vai embora rápido. É necessário que você exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança quem não consegue que ande sozinha. Tem sempre alguém paparicando, amparando. Estava com problema na cervical, muita dor, e eu comecei a usar um colete cervical para aliviar a dor. Eu perguntei à minha fisioterapeuta: doutor, eu continuo usando? Eu disse: não, tire isso, pelo amor de Deus. Por que, doutor? Você usando vai enfraquecer a musculatura do seu pescoço. Você tem que fortalecer. Ele é uma muleta. E aí vai enfraquecer a musculatura que já está fraca. Vai piorar. Olha que interessante isso. Eu preciso me fortalecer moralmente, espiritualmente. É isso que o anjo da guarda nos ajuda. Segunda parte da resposta: a ação dos espíritos que lhe querem bem é sempre regulada de maneira a não lhe tolher o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo valioso, onde você faz suas escolhas, boas ou não, mas ele respeita a minha vontade, o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei que Deus criou. Deus respeita o meu livre-arbítrio, os bons espíritos também respeitam. Quem não respeita o livre-arbítrio do outro são os espíritos inferiores que ficam dando pitaco, que ficam dizendo o que eu faço e o que eu não faço, que ficam me obrigando, que ficam me empurrando, que ficam me puxando, que ficam me azucrinando. Esses são espíritos inferiores. Então, porquanto, se você não tiver responsabilidade, você não avança no caminho que vai lhe conduzir a Deus. O mérito tem que ser meu. Por isso que Jesus dizia: vai e não peques mais, ou não erres mais. Segue o teu caminho, aprende, te fortalece e não erra mais. E a última parte, para a gente concluir, dessa resposta da 501. Não vendo quem o ampara, ou seja, eu não estou vendo, é oculto, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, ou seja, cuida. De tempos em tempos, lhe brada, ou seja, ele chama, faz um chamado, advertindo-o do perigo. Então, que a gente possa estreitar esta relação com o seu anjo da guarda, eu possa com o meu anjo da guarda, com o meu espírito protetor. Amado irmão, amada irmã, desejo uma semana abençoada para você. Fica com Deus, fica com seu anjo da guarda, com seu espírito protetor, com seu personal angel. Grande abraço, tudo de bom, tudo de bem. Amém.